Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez e você já sabe por quê. Para levar a você a instrução da palavra de Deus. Eu quero levar a instrução para você, já que estamos perto de uma festividade muito popular no nosso país, até entre nós cristãos, que é o Natal, não é? Eu quero levar para você o significado e o que representa o verdadeiro Natal, não é? Quando nós falamos do verdadeiro Natal, nós estamos falando do nascimento de Cristo, né? O Natal que se comemora, que o objetivo é comemorar o nascimento de Cristo. O verdadeiro Natal, ele representa o dia em que Deus enviou à humanidade a esperança para todos nós na face da terra. Jesus, o dia em que o Verbo se fez carne. Isso é o que representa o Natal para nós. O dia em que Deus fez surgir no mundo de trevas a luz. Jesus é a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. João 8,12. O dia em que Deus enviou o caminho para o homem que estava perdido sem direção. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Então o Natal, o que significa, o que representa o Natal para nós, cristãos, seguidores e discípulos de Cristo, crentes fiéis? O Natal representa o dia em que Deus enviou a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor para o mundo. Jesus Cristo nascendo, o dia natalício, o dia em que nasceu Jesus, que não é o dia 25 de dezembro, gente. Essa data é uma data proposital que foi estabelecida pela religião romana. Vou levar para você esse esclarecimento em pouco tempo aqui, levando para você. Então, para que você tenha uma resposta objetiva, quando alguém perguntar o que representa o Natal, o que significa o Natal, você responde: o Natal significa o dia em que Deus manifestou o seu amor e a sua graça para toda a humanidade, que foi o dia em que Jesus nasceu, o dia em que Deus enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O dia que a luz raiou nas trevas, o dia em que o caminho foi estabelecido para o homem que está perdido, o dia em que Deus abriu e estabeleceu uma porta para a salvação para o homem que está em perdição. Então o Natal representa isso, o dia em que Deus manifestou a sua graça a todos os homens, trazendo salvação, como disse Paulo a Tito, na sua carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Então o Natal representa o dia da manifestação da graça e do amor de Deus, em que Cristo nasceu para nos trazer a esperança da salvação. Tá certo? Natal representa isso. A Bíblia não define o dia em que Jesus nasceu. Não é importante, não importa o dia. O importante é nós termos a consciência de que Jesus nasceu, ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a maior verdade da igreja que tem que pregar ao mundo, a maior verdade cristã, a maior verdade da religião cristã evangélica, a maior verdade do Evangelho é que Jesus nasceu, o Verbo que era Deus se fez carne, habitou entre nós e veio nos trazendo a esperança e mostrando-nos o caminho, que era Ele próprio. Então a maior verdade da doutrina cristã evangélica é essa. O Verbo se fez carne, Jesus nasceu, surgiu entre nós, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então o Natal representa isso, o dia em que Cristo foi manifestado ao mundo para trazer o amor de Deus, a graça e a misericórdia a todos os homens. Mas o dia, com certeza não é o dia 25 de dezembro, o dia que Jesus nasceu. A história pode confirmar isso porque, segundo a história, os judeus, eles não apacentavam as suas ovelhas nesse período que era o inverno.
E o texto diz que os pastores estavam apacentando as ovelhas quando veio a notícia que tinha nascido Jesus. Com certeza não foi 25 de dezembro. O dia não importa, não há um dia definido. Uns dizem que foi março, setembro e por aí vai. Mas não importa o dia, entenda isso. O importante é que Jesus nasceu para trazer salvação ao mundo e ele precisa nascer em seu coração. Você recebendo e aceitando e crendo na graça manifestada de Deus através de Jesus para lhe dar salvação. Mas o que significa então essa data de 25 de dezembro, que é comemorada, né? Na verdade é uma data comercial, mas não é só uma data comercial. É uma data que tem um propósito espiritual, um propósito da religião, que traz um conceito, que traz por trás dessa data um princípio espiritual. Espiritual que não está dentro da vontade de Deus. Vamos lá. Antes de trazer para você a explicação do dia 25, eu quero trazer um fato aqui da história, indo lá para Gênesis, não é? Falando de um homem chamado Nirode, descendente de Cão, que foi amaldiçoado, um dos filhos de Noé, porque descobriu a nudez do seu pai, expôs a nudez do seu pai, porque Noé, plantando a sua vinha, colhendo a sua vinha, as suas uvas, e fez o vinho, tomou o vinho, se embriagou e ficou nu. Então Cão foi chamar seus irmãos, sem Jafé, para ver o seu pai nu. Os seus irmãos, que tinham o temor de Deus no coração, não viram seu pai nu, entraram de costa, pegaram o pano e cobriram seu pai. E quando Noé acorda, Noé se dá conta do que aconteceu e Noé amaldiçoa a Cão por causa desse ato abominável de escandalizar e expor a nudez do pai. E Cão partiu para uma vida dissoluta, uma vida sem a direção de Deus, e a sua descendência foi toda ímpia. Nirodes descende de Cão. Nirodes foi o primeiro rei da Babilônia, foi o fundador da Babilônia. A sua mulher Samarimes, que foi a sacerdotisa, a primeira sacerdotisa mulher da Babilônia, é uma coisa que não está dentro do propósito de Deus. Mas vamos lá saber sobre o dia 25 de dezembro. Nirodes teve um filho chamado Tamuz. Tamuz, que era filho de Herodes com Samarimes, foi tido como um deus, porque quando Nirodes morreu, Samarimes disse que ele tinha voltado para o céu, e quando nasceu Tamuz, Samarimes disse que Tamuz era a encarnação de Nirode, o deus Sol, que era adorado, venerado pelos babilônios, porque todo conceito de religião pagã tem princípio na Babilônia. Adoração à divindade feminina tem princípio na Babilônia. Adoração a ídolos tem princípio na Babilônia. Veneração a outros deuses tem princípio na Babilônia. Então, todos os princípios da religião pagã, né, ocultismo, feitiçaria e idolatria, tudo isso é princípio babilônico, que foi ali onde estabeleceu-se toda a raiz pagã que contraria as verdades de Deus. Então, eu estou mostrando para você essa história. Então, Tamuz, ele foi o filho de Nirodes, a qual sua mãe Samarimes disse que era a reencarnação de Nirodes. Era considerado Deus, como a cultura do Egito também. Onde Tamuz estava morto, Tamuz morre. E a história diz, você pode pesquisar na enciclopédia britânica, né? Tamuz foi morto por um animal, né? Seu corpo ficou em cima de um tronco, de uma árvore. Quando sua mãe Samarimes encontrou seu filho morto, espalhou a notícia para o povo de que Tamuz tinha voltado para o céu. Né? É um engano para persuadir o povo a continuar no erro. Então sua mãe, quando viu seu filho Tamuz morto, espalhou a notícia que ele tinha voltado para o céu. E quando Tamuz estava morto, havia um galho de pinheiro, porque ele foi encontrado morto em um tronco de árvore. E nesse tronco de árvore havia um galho de pinheiro. Você lembra logo que? Árvore de Natal, não é isso? Então havia um galho de pinheiro, o qual foi tido como símbolo do retorno de Tamuz. Está entendendo aí?
Esse galho de pinheiro foi colocado como símbolo do retorno de Tamuz, comemorando este dia com este símbolo, quando os persas dominaram, depois do Império Babilônico, agora entra o Império dos Persas. Observe que esse símbolo do pinheiro foi o símbolo da vinda de Tamuz, né? A cerimônia que era o retorno dele, falando também do nascimento, do ressurgimento de Tamuz, que foi estabelecido no dia 25 de dezembro. Gente, isso é muito sério. Isso é um estudo que eu estou levando para você rápido. Então houve essa ideia, essa comemoração, com esse símbolo do pinheiro que hoje nós vemos que é a árvore de Natal. Dia 25 de dezembro era comemorado o retorno de Tamuz. Como hoje é comemorado o dia 25 de dezembro, entre aspas, o nascimento de Jesus, que não é. Nós já vimos aqui. Mas vamos para a história, né? E aí ficou essa história de que esse dia era um dia para adorar, para venerar, festejar o retorno de Tamuz, que sua mãe espalhou que ele tinha voltado para o céu e tinha voltado novamente à terra no dia 25 de dezembro, o qual foi comemorado com o símbolo de um pinheiro, que hoje é representado pela árvore de Natal. Não sei se está dando para você entender aí. Então surge isso. Aí onde está a sequência, onde está a origem da comemoração do dia 25 de dezembro. Mas por quê? Então, vamos ver, né? O Império Babilônico ele encerra e vem agora os persas que dominam. Os persas dominaram, eles levaram a doutrina da Babilônia, a idolatria da Babilônia, os conceitos da Babilônia, né? Para os persas viverem. E Tamuz já foi mudado. Já não era mais Tamuz, mudou-se só o nome, mudou-se só o rótulo. Mas o princípio, a origem, o propósito era o mesmo. Quando os persas ele domina, e aí agora eles levam a idolatria da Babilônia para os persas, para viverem essa idolatria no domínio do Império Persas, com o conceito dos deuses Nirod, Tamuz e Samarimes. Observe que esses três eram tidos como deuses na Babilônia. Nirod, sua mulher Samarimes e seu filho Tamuz, que vai bater certinho lá na frente, que a gente vai conhecer isso agora, né? Então, uma divindade mãe, o pai e o filho. Eles eram tidos como divindade na Babilônia. A divindade mãe, que era Samarimes, o pai, Nirodes, e Tamuz, o filho. Olha como o diabo ele tenta persuadir as pessoas, trazendo uma imitação das coisas de Deus. Tá certo? Porque eu quero dizer para você que divindade mãe não está dentro da doutrina bíblica. Deus não traz esse conceito. Não existe divindade feminina. Não existe ser espiritual feminino. Os anjos não têm sexo. No céu não existe nenhum sexo. Não existe ser feminino. Isso é uma doutrina, um conceito da religião pagã babilônica que veio se arrastando e até hoje existe na religião, em outras religiões. E nós vamos conhecer. Depois que os persas dominaram, né, continuaram com essa idolatria, com esse costume, com essas homenagens nesse dia, venerando. E aí depois dos persas vêm os gregos, também usaram esse conceito, né, mudando apenas o que? O nome. Já não usava mais o nome de Semiramis, o nome de Nirodes, já não usava mais o nome de Tamuz, mas continuaram com a mesma adoração, veneração a esses deuses pagãos, só mudando os nomes. Quando os persas perdem o domínio e agora os gregos dominam, eles mudam o nome. E qual é o nome agora que os gregos usam? Os gregos usam agora Zeus, Afrodite e Hércules, que é o filho. Zeus, Afrodite, a mãe de Hércules, e Hércules, o filho de Afrodite e de Zeus. Que na mitologia grega, Zeus é o Deus, né? O Deus superior, e vem o seu filho Hércules e sua mãe Afrodite. Observe aí, irmão, onde está a manipulação, a investida do diabo para tirar o homem da direção de Deus, dos princípios de Deus. Então, os gregos dominam, continuam com as mesmas práticas. A adoração aos deuses, adoração pagã, costumes pagãos, festividade, homenagens, cerimoniais, simbologias, usando tudo isso.
os gregos perdem o seu, né, domínio, e agora quem domina, agora quem governa é o Império Egípcio. Os egípcios também mudaram os nomes. Os egípcios agora adoram Osíris, Ísis e Cris. São três. Já não é mais Tammuz, Nimrod nem Samarimes. Os egípcios agora adoram a Osíris, a Ísis e a Oris, os deuses egípcios. Na Grécia, os deuses gregos, os principais são Hércules, filho, Afrodite, mãe, e Zeus, pai. Mas no Império Egípcio é Osíris, Ísis e Oris. Já mudou somente os nomes, continua os mesmos princípios, as mesmas atitudes, as mesmas práticas pagãs das religiões desse povo, tá certo? E no domínio romano, e depois agora surge o domínio romano, no tempo de Cristo, o império que dominava era o Império de Roma. Quando chega no domínio romano, os romanos continuam com a mesma adoração, porque todo o conceito pagão, né, do sistema religioso romano é babilônio. É por isso que é considerada como uma grande Babilônia, que é a religião pagã, que teve origem na Babilônia. E todas as religiões ela tem princípios babilônicos, porque o paganismo, a idolatria, o ocultismo, feitiçaria, tudo surgiu na Babilônia. No domínio romano, no período de Cristo, quem dominava já era o Império Romano, continuaram com o conceito mudando, apenas mudaram o nome agora. Já não é mais Zeus, já não é mais Afrodite, já não é mais Hércules, nem Osíris, nem mais também os deuses egípcios. Não é mais Osíris, Ísis e nem Oris. Agora, o Império Romano muda e agora é Vênus e Cupido adorado, sem a figura do pai. Eles não colocam mais a figura do pai, agora é a figura da mãe e do filho. Vênus e Cupido, os deuses do Império, do conceito romano, agora são adorados através desses nomes que são as mesmas origens da religião babilônica, paganismo. Tá certo, irmão? Dá para vocês entenderem? Eu estou sendo um pouco bem plausível para vocês entenderem. Observe o que eu vim trazendo de lá para cá. Vem mudando, vai passando as gerações e o costume é o mesmo, e o diabo só usando o tempo, o período, com as mesmas práticas para o povo pecar contra Deus. E aonde é que está agora, irmãos, a questão da comemoração do dia 25 de dezembro? O Império Romano assume agora. Agora o Deus não é mais Tammuz, nem Semiramis, nem Nirodes. Eles agora adoram a Vênus e a Cupido. Tá certo? A estratégia do diabo, usando esses conceitos religiosos pagãos para tirar o homem da adoração, dos princípios que Deus estabeleceu para o homem adorar a Ele e chegar a Ele. Essa é a estratégia do diabo. E agora começa a ser adorado no conceito religião romano, da religião romana, o paganismo. Começa a ser adorado Vênus, o Cupido, Deus Sol. É o Deus Sol que era o Deus Nimrod lá atrás, da Babilônia. Olha a estratégia agora do inimigo. O que é que ele faz? No período de Constantino, o imperador de Roma, que se intitulou o primeiro Papa, Constantino. Constantino agora ele domina sobre os cristãos, usando uma artimanha, e consegue a confiança dos cristãos. E para agradar os cristãos, no século III, Constantino ele oficializa a religião, o cristianismo, a religião oficial de Roma. É só um pouco de informação da história para você. Ele oficializa agora, porque ele viu o povo, uma grande multidão, o povo crescia, e para agradar o povo num propósito político, porque o líder religioso romano ele é político também, porque ele é um líder político, porque o Vaticano é um país, o Papa é o presidente desse país, e ao mesmo tempo ele é o líder religioso do conceito religioso da religião católica apostólica romana. Entenda isso. E aí o que é que acontece? Constantino ele oficializa o cristianismo como a religião oficial de Roma. E o que é que ele faz? Começa agora a implantar no meio dos cristãos
os seus conceitos, os seus costumes pagãos, porque Constantino não era convertido a Cristo. Ele continuava com as práticas pagãs romanas, que foi adquirida pelo sistema religioso da Babilônia, adorando ídolos, venerando imagens e indulgências e tantas coisas que eram feitas dentro desses conceitos pagãos que Constantino adorava e infiltrou no meio dos cristãos. Para a pessoa dos cristãos a pecarem e a viver o costume pagão, olha a estratégia de Constantino. Trocou os nomes dos ídolos pagãos, usando os nomes dos apóstolos e até o do próprio Cristo. Está dando para você entender? Agora não era mais os nomes pagãos que eram usados lá atrás. O diabo tem uma estratégia sutil para enganar o povo. E agora começou a botar o nome nos ídolos dos apóstolos. E o povo agora começou a venerar os ídolos através dos nomes e das imagens dos apóstolos e até do próprio Cristo. E aí começou uma grande contaminação no meio cristão nesse período, mas houve um grupo que se manteve fiel e puro ao Senhor e não se submeteu aos conceitos influenciais de Constantino, levando o povo a desviar-se da fé e da sua fidelidade a Jesus, e romperam com Constantino. Uma grande parte, mas a maioria se corrompeu e se deixaram levar pela influência de Constantino. Então esse assunto da história é muito gostoso, você compreender isso. A estratégia do diabo foi essa, usando a religião romana no século III, com Constantino, para levar os cristãos às práticas pagãs. E daí então coloca nos ídolos os nomes dos apóstolos, os nomes das pessoas que naquele tempo andavam com Cristo, para que o povo pudesse adorar. Hoje, Nirodes e Samarines e Tamuz ainda são adorados, mas através de outros nomes. Você já observou? Você já viu um quadro dentro do conceito doutrinário católico apostólico romano, onde tem Maria, José e o menino Jesus no colo dela? Maria é Samarines, o menino Jesus é Tamuz e José é representado por Nirodes. Só mudou o nome, mas a prática pagã, o paganismo, o sistema babilônico, religioso pagão continua até hoje, porque o diabo continua persuadindo e enganando as pessoas a saírem dos princípios de Deus, porque a questão espiritual é muito importante na vida do ser humano, na vida do homem, porque a relação com Deus é espiritual. E todo conceito espiritual tem prejuízo para aqueles que vivem e estão fora da palavra de Deus. Então, o dia 25 de dezembro, a religião romana tomou também, como se fosse esse dia, mas nesse dia é comemorado indiretamente o nascimento venerado Samarines, Tamuz e Nirodes, os deuses da Babilônia, que hoje são representados por nomes diferentes, mas continuam sendo os mesmos por trás da situação real. Entenda isso, meu irmão. Conheça os objetivos de tudo que você faz. Observe uma coisa, essa festividade junina é uma festividade que é uma festividade religiosa. Há um conceito pagão que faz o homem pecar contra Deus ali, usando nomes de apóstolos para levar o povo cristão que quer servir a Cristo a participar como se estivesse servindo a Deus. Essa conceitualização de cultura africana, ela tem um propósito religioso por trás. Todo conceito religioso africano tem um propósito por trás. São venerações a espíritos malignos, a deuses pagãos que aborrecem ao Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, que nos ensina como chegar a Ele e adorar a Ele pela Sua palavra. Você já viu falar, você já prestou atenção, já buscou a origem dessa dança capoeira? Que hoje é cultura, é esporte e as pessoas praticam, mas na verdade aquilo ali é um ritual de adoração, queridos. Quadrilha junina é um ritual de adoração. Festa junina é um ritual de adoração. Maracatu são rituais de adorações. Que isso leva as pessoas não sabem, mas estão louvando, engrandecendo e adorando
entidades, deuses pagãos, espíritos que estão por trás, demônios que estão por trás de todas essas manifestações, recebendo a adoração do povo. E o povo não está percebendo. Portanto, o Natal, ele representa o dia em que Deus enviou a sua graça sobre a humanidade, que é Jesus, o nascimento de Cristo. Não tem o dia, porque o importante não é o dia. Porque se Deus quisesse que a gente conhecesse o dia do nascimento de seu filho, ele tinha revelado na sua palavra, mas não tem revelado o dia do nascimento de Jesus. Então cuidado. Todo conceito religioso que é vivido hoje no mundo, quem está por trás recebendo a adoração é Satanás, é os demônios, e não Deus. Eu vou mostrar esse texto para você aqui, e que você reflita nisso, nesse assunto, e seja prudente com a sua vida espiritual, porque é essa que vai para a eternidade. Diante de Deus, você vai dar conta de todos os caminhos que você trilhou aqui. E se não estiver na vontade de Deus, triste será a sua situação com o Senhor. O apóstolo Paulo orienta isso. O apóstolo Paulo ensina isso, os irmãos. Eu quero transmitir para você o que está na palavra de Deus. Ensinada e orientada pelo apóstolo Paulo, homem de Deus, que ensinava ao povo o caminho do Senhor. Da sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 19, o 20 e o 21. Leia, escute o que diz. Se você puder, pegue sua Bíblia. É muito importante você examinar esse texto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 19, 20 e o 21. Que você possa examinar e possa ver. Diz assim a palavra de Deus. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que essas coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero, irmãos, que vocês sejam participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Paulo está dizendo que toda oferenda, veneração, homenagem, adoração que fazem a ídolos, não está fazendo para Deus, mas sim para os demônios. Portanto, creia na palavra de Deus. Leia esse texto. E se você vive essa prática, reflita na palavra de Deus que Ele está te ensinando agora. Meu amado, essa imagem de escultura que está na tua casa não tem nada a ver com Deus. O que está agindo ali, o que está por trás daquilo ali, é seres das trevas, enganadores, destruidores, que estão levando terror para a tua vida espiritual. Estão levando perturbação para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Está colocando você em maldição. Se converta ao Senhor. Tire isso da sua vida. Saia desse caminho. Saia desse conceito de cultura, porque é cultura. Essas coisas, essas origens africanas, tudo isso aí não passa de cultos às entidades, a deuses pagãos e não ao Deus verdadeiro. Saia disso, saia desses conceitos, viva a palavra de Deus e saiba que o Natal representa o dia em que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar a tua vida, te trazer esperança e te dar a oportunidade de receber o perdão dele. Não foi dia 25 de dezembro, ninguém sabe o dia, mas o importante é, Jesus nasceu, o Verbo se fez carne, Deus habitou entre nós e cumpriu o seu plano de salvação. Basta agora você aceitar, crer e ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e voltaremos em outros vídeos trazendo mais explicação para você. Evangelista Wellington Ramos. Entre no nosso Face e na nossa página no YouTube. E você será abençoado com as instruções da palavra de Deus em nome de Jesus.